Caio, primeiramente, obrigado por ter topado fazer esse vídeo. E antes, qualquer primeira pergunta, já caiu a ficha? Andrezão, eu que agradeço você, porque você sabe, a gente é novo, a gente cresceu nesse meio e eu acho que a ficha nunca cai, porque quando a gente vive isso aqui, a gente vive um sonho, né? E a gente realizando ele, acho que a ficha nunca cai. Isso aqui, a dimensão disso, acho que na importância do rodeio, a nível de futuro, é grande, mas dentro da gente é muito maior. Você enxerga isso, tipo, muita gente fala que tá aqui atrás é o campeão mundial, UPA, não sei o que e tal. Você eu vejo como um visionário, como eu já te falei pessoalmente isso. Você enxerga que você vai muito além de pulo, né? Vai muito além de pulo, Eu falo assim, o rodeio é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, o rodeio não é para quem gosta. Quem gosta, compra um ingresso, um camarote, vai lá e assiste. Gente que vive o rodeio, a gente tem que ser apaixonado. Acima de qualquer coisa, acho que a primeira coisa para você mexer com o rodeio, perpetuando o rodeio, você tem que ser apaixonado, você tem que amar o que você faz. E acredito que a maioria das pessoas, isso nasce de um sonho de criança, né? Eu costumo brincar que a minha primeira boiada de rodeio, eu tinha 6 anos de idade. Você lembra quando era lata de óleo ainda? Aquelas lata de óleo no Brasil? Era 6 latas de óleo, era a minha primeira boiada de rodeio. Quando eu tinha 10 anos, uma vez na exposição em Camapuã, eu sumi da minha família, todo mundo louco me procurando. Acho que não tinha nem 10 anos de idade. Minha família louca me procurando, parque de exposição inteiro. Foram me achar sozinho na arquibancada do rodeio. Minha mãe disse que olhava de longe, eu tava sozinho, dando grito, batendo palma. Então é uma coisa que eu acredito que já nasceu comigo, esse amor, né? E graças a Deus a gente é muito abençoado de poder perpetuar e fazer as coisas que a gente gosta de uma forma tão especial. Eu já mexo com os touros no Brasil, sempre comercializando, então já fiz bons touros, temos um pouco de touro genético, um pouco de compra, um pouco de experimentado, e essa oportunidade de ter um filho do UPA, e igual o Léo me falou, não só um filho do UPA, filho de uma das principais vacas deles e ser uma das 3 apostas da geração dele. Um lote gigantesco de garrote que você viu que já foi peneirado. Ele apontar o animal que a gente é sócio hoje como uma das principais apostas, para mim isso não tem preço. Só de eu pensar, só de eu sonhar que um dia eu posso ter um animal meu pulando em alguma final da PBR aqui, competindo no futuro, talvez até Las Vegas, né? Já vale tudo que eu passei na vida com o rodeio. Só dessa possibilidade ser uma possibilidade real hoje, já está tudo pago. E eu talvez, quando eu falei se caiu a ficha, eu enxerguei para um outro lado mais longe ainda. Porque na minha cabeça, eu vou viajar agora, mas você vai entender no final o que eu estou falando e quem está assistindo vai entender também. Antes do Adriano, veio muita gente montar em touro aqui. Muita não, veio alguns competidores montar aqui. Mas o Adriano foi que realmente abriu as portas pelo sentido de ter feito oficialmente a coisa. Antes do Lucas Teodoro ter vindo como salva-vida aqui, teve outros salva-vidas brasileiros, Indy, que veio, tudo. Mas o Lucas foi oficial ali na PBR. O passo que você deu não foi só ter um touro nos Estados Unidos, ser parceiro de um touro nos Estados Unidos. Foi oficialmente isso. Acho que pela primeira vez está acontecendo isso. Então eu acredito que você está abrindo uma porta para uma geração que está vindo, que está na arquibancada batendo palma hoje, que está com 15 anos de idade. É isso que eu quis dizer no sentido de cair a ficha. Entendi. Cara, realmente essa relação ela é maravilhosa, né? Porque a gente analisa que isso traz pro mundo do rodeio uma perspectiva totalmente diferente. Aqui nos Estados Unidos é muito comum essa questão dos animais em parceria, uma coisa que não é comum no Brasil. Geralmente é um dono só, aqui é muito comum essa questão dessa parceria. A nossa ideia é conseguir mais animais aqui, ter alguns animais a mais aqui para estar participando disso e manter os animais no Brasil também. E essa questão da história de abrir essa porta, oficialmente é prazeroso, porque a gente falo tudo que a gente faz de coração, a gente nunca é pequeno, mas a gente é relativamente pequeno dentro da mexida e a gente consegue hoje cercar esses dois lados. Quando meu pai comprou o animal para mim, a gente estava com os animais nossos lá do Brasil pulando uma etapa master da PBR. Então hoje não, porque o animal não tem idade para ir nas etapas da PBR, mas dentro de algum tempo a gente vai ser stock contractor na PBR Brasil e na PBR americana. E eu falar de PBR para mim eu sou muito suspeito. Eu sou muito suspeito porque nessa fase de criança, quando eu ligava a televisão na fazenda, na parabólica, no domingo cedo, o que eu assistia era PBR. Então isso é maravilhoso, essa é a referência que a gente tem como rodeio. E o trabalho da PBR ele é encantador. O trabalho deles é encantador, é um trabalho a nível mundial. Não existe nada mais profissional que eles. Não existe nada mais profissional. E eu cresci vendo isso.
com as minhas 6 latas de óleo no quintal, entrava pra dentro, parava tudo pra assistir o rodeio na televisão. E hoje eu tenho um filho do UPA, que é um dos animais mais promissores da safra, da geração do dono do UPA. Então assim, o que explica? Só Deus. O futuro, vamos lá. O cara quando monta na PBR Brasil, ele sonha em montar nos Estados Unidos. O cara quando está montando nos Estados Unidos, ele sonha em ganhar uma etapa. E assim vai até um campeão mundial. Provavelmente você está na PBR Brasil, você teve etapas lá que você venceu, tudo. Agora você deu o passo aqui, daqui para frente. André, o que a gente sonha? O que fica passando na cabeça da gente? Eu acho que o próximo passo na cabeça da gente agora é ver o animal desenvolver cada vez mais e startar e começar nas provas de futuro. Quem sabe não ganhar alguma coisa aqui? Imagina, carregando uma fivela. Eu tenho que conversar com o Larry dessa fivela aí, que pelo menos se ele ganhar eu quero. Eu carregar uma fivela da ABBI, americana. A gente que está aqui sabe que o nível de competição é altíssimo. Então você imagina, você tá entre os melhores dos melhores? Então assim, é o próximo passo do sonho. Depois que passar por essa etapa do Futurity, é ter um animal de alto desempenho nas etapas no top da PBR americana. E não é nem relacionado a dinheiro, André. Você sabe que isso é coração, é sonho mesmo, sabe? Não é nem pelo dinheiro, porque isso aqui é uma atividade. Quando você tem ótimos animais aqui, tem um retorno financeiro muito diferente do Brasil, mas não é nem pelo dinheiro. É só pelo sonho das coisas que eu fico imaginando. E no futuro, ter os netos do UPA lá no Brasil, né? Eu ia chegar nesse ponto. Aqui, você pretende ampliar mais a boiada, que vamos falar assim, né? Boiada, quem tem um boi é uma boiada já. É diferente. Né? Aumentar mais aqui, ter mais animais aqui. E essa expectativa de levar isso para o Brasil também, que é uma coisa que oficialmente pode acontecer daqui para frente. André, foi uma pergunta que eu recebi de muitas pessoas. Mas você vai trazer o touro para o Brasil? Não, até porque legalmente isso não pode acontecer. E mesmo se pudesse, jamais eu faria isso. Eu gostaria de estar aqui e estou, né? Com certeza, a ideia de levar a genética, principalmente que é um animal de um papel muito bom, um animal muito carregado geneticamente, já mostrou desempenho. A gente não conseguiu passar o dummy nele hoje, porque está muito molhada a arena. O Larry me levou lá, mostrou, choveu bastante aqui essa semana. A ideia era passar o dummy. Só que a ideia futura é levar essa genética para a gente poder não sabemos o nome dele ainda, vão ser os netos do UPA. E a ideia nos Estados Unidos é sim, a gente estabilizar. A minha família mora aqui, eles moram em Utah, mas a ideia é procurar mais animais. Eu sempre gostei de animais jovens. Então a ideia principal eu acredito que seja a gente procurar mais 2, 3 animais aí, pra gente ter um lotinho, uma boiada, né? Pra gente ter uma boiada. Só que aqui a gente tem que prestar muita atenção, graças a Deus a gente tem um conhecimento sobre a atividade, sobre boi de pulo. Então a gente tem que prestar bastante atenção para comprar animais que têm um futuro muito promissor. Porque o nível aqui, eu falo, quando as pessoas me questionam no Brasil sobre onde boi pula mais, onde boi pula menos, como que é? São duas realidades. Tem que vir aqui e tem que ver. O alto nível de touros americano, ele é muito alto. O nível normal, eu acho que não existe nenhum baixo nível aqui, né? Aqui é o nível normal, dos rodeios pequenos, todos é um nível muito bom. Agora, o alto nível dos touros americanos é uma coisa absurda. Você tem que ver de perto. Você de fora da arena parece que você está sentindo o pulo dos bois. Parece que você está montado nele de fora da arena. Você tem mais de 15, 16 anos mexendo com touro na sua vida. E eu sei disso porque a gente já conversou. Você sempre gostou de touro jovem, igual você falou no vídeo também. Mas você sempre gostou de garimpar esses touros, de você ir atrás, olhar, ter esse olhar clínico. Nos Estados Unidos, você muda muito esse olhar clínico ou a experiência do Brasil vale aqui? André, a experiência na verdade são animais, né? E o boi é boi aqui, o boi é boi no Brasil, o boi é boi no México, o boi é boi na Guatemala. Muda muito, mas aqui favorece. Porque essa carga genética aqui, tanto que a gente comprou um animal sem experimentar. Essa carga genética aqui, a herdabilidade do estágio que eles estão na genética é muito alta. Então a gente consegue ver muitos animais promissores. E aí vai do trabalho que é desenvolvido. Eu converso muito com o Larry, me fico especulando ele, pra gente aprender e eu tentar aplicar muito do que eu aprendo aqui lá. Desde quando eu estive no Texas em 2018, que eu levei muitas coisas que eu vi aqui de manejo, de sistema de mexer, o meu nível de manejo de boiada melhorou muito. Melhorou muito. Então assim, a visão do pulo, ela é a mesma. Todo mundo sabe o que o boi tem que fazer. Só que aqui ela tem que estar muito aguçada. Ao mesmo tempo que ela facilita, por ter uma disponibilidade de animais, você tem que estar com
com esse faro muito aguçado, com esse radar bem em dia, para você conseguir identificar no meio dos bons quem são os melhores. Eu acho que é mais ou menos por aí, porque aqui são muitos animais bons, mas destaca somente os melhores no meio dos bons. Então, ao mesmo tempo que ela facilita por ter essa opção de vários animais bons, você tem que estar com um faro muito em dia para você conseguir identificar e talvez até cercar o negócio, porque também tem muita gente que é perita nisso aqui e o que é bom muito vale, né? E para ir finalizando esse vídeo, 4, 5 anos atrás a gente esteve junto num rancho, e a gente trocou uma ideia e você tinha umas ideias inovadoras, que eu costumo falar para todo mundo isso aí, falar assim, tipo, não a ideia, nem precisa falar aqui a ideia. Mas o projeto é bom. Só para deixar no ar para o povo ficar curioso aqui. Cara, você acha que rola um projeto? Você errou numa coisa, fazem 7 anos. Foi, 7? Foi em 2018. Verdade, verdade. Eu tava lá na pele, tá certo. Foi em 2018. Eu agradeço hoje de não ter seguido com essa ideia na época, pelo nível de maturidade, pelo poder de entendimento das coisas. Vou te falar, a ideia está de pé, estou esperando alguns fatores esse ano e talvez, dependendo do que acontecer, no segundo semestre a gente já começa a pensar alguma coisa nesse sentido de implantação real. Eu acredito muito, eu acho que é uma ideia muito legal. Vamos ver o que vai vir pela frente. Então só, deixando no ar a ideia, só para finalizar o vídeo, só manda um recado para os tropeiros, para os boiadeiros do Brasil, para o pessoal que cria touro lá, que é, não é se vale a pena a palavra, eu falei errado a palavra, não é se vale a pena, mas tipo, o quanto vale a pena ter um touro aqui. André, no mundo de hoje não existe mais distância, não existe mais distância. Então às vezes na cabeça da gente, na cabeça de quem está de fora, é uma realidade muito distante, um touro nos Estados Unidos. Isso soa como uma, 10 mil, soa como uma coisa muito longe, mas às vezes é muito mais perto do que a gente pensa. Às vezes é uma ligação, às vezes é um aplicativo de telefone e a sensação e o prazer é o mesmo. E para finalizar o vídeo, daqui alguns meses vocês vão entender. Se Deus quiser. Manda um abraço pra galera que acompanha aí e que é fã do Upa. O Upa parou ali no fundo para ficar no vídeo. Ele é artista. Olha lá, e tá vindo. Gente, é incrível estar aqui. Incrível tudo que vem acontecendo na minha vida. Touro que deu a maior nota da história mundial do rodeio. Não tem palavras para descrever. Às vezes a gente acha que está muito longe, mas está muito mais perto do que a gente imagina. Um abraço para todo mundo aí e vamos ver os próximos capítulos dessa história.